Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui para mais um minuto de bênção com a palavra. Eu sou Ivan da comunidade Missão Novo Caminho e hoje vamos partilhar a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos de 21 a 28. Foram à cidade de Cafarnaum, e no sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Neste momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o espírito impuro: "Cala-se e saia dele." Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje Jesus vem nos ensinar mais uma vez. E hoje, como diz a palavra aqui, a gente vê assim, que Jesus, quando ele começa, ele entra na sinagoga, e quando ele começa a falar a palavra, eles falam: "Nossa, mas que autoridade é essa?" Porque a palavra de Deus não é simplesmente uma palavra humana. A palavra de Deus é a própria mensagem de Deus. Jesus ensinava com autoridade, pois ele próprio é a palavra. Ele falava de si mesmo. Jesus, quando estava pregando ali, ele não era algo que ele tinha aprendido, ele estava falando de si mesmo e do Pai. Ele estava falando da vida dele e da vida do Pai. E então, aquilo que ele falava era autoridade, porque imagina bem, quando você tem conhecimento de si próprio, você fala aquilo com autoridade. E Jesus, ele falava de si próprio e falava também do Pai. Então, o nome de Jesus, a gente vê assim que a própria palavra de Deus é Jesus. E Jesus é uma autoridade que liberta. Vê assim que quando ele começa a falar, aquele homem possuído por um espírito impuro, o próprio espírito já começou a chegar e falar que conhecia Jesus. Ele fala: "Que queres de nós? Veio para nos expulsar?" Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que liberta. É o nome que liberta. E quando a gente assim resolve escutar a palavra, a Bíblia, a própria Bíblia é ali o Verbo encarnado. Então, é uma palavra que liberta. Toda a mensagem que está na Bíblia, ela é libertadora. É até por isso que os meios de comunicação têm assim, tentado assim, entrar na vida das pessoas com tanta informação para que as pessoas fiquem alienadas novamente e deixem de proclamar o nome de Jesus. Então, é momento da gente assim, se for usar o meio de comunicação, use o meio de comunicação para levar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele liberta. E todas aquelas pessoas assim que proclamam o nome do Senhor, todas aquelas pessoas assim que adoram Jesus Cristo, todas aquelas pessoas assim que põem Jesus na frente, são libertas.
e não são alienadas pelas coisas do mundo. São pessoas que os olhos ficam abertos, e hoje existe grande parte da população que está dos olhos vendados, está como aquelas pessoas lá quando Moisés vai libertá-los do Egito, quando aquelas pessoas também, quando chega as pragas lá, que vai jogando as pragas ali, sabe, ele ia e falava a verdade, daí todo mundo endurecia o coração e não escutava. E é isso que está acontecendo. O meio de comunicação está fazendo com que as pessoas endureçam o coração de certa forma, que elas estão ficando de olhos vendados e alienados, porque não conseguem mais escutar a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. O nome de Jesus é autoridade e poder, e todo aquele que clamar o nome de Jesus será liberto de toda alienação. Todo aquele que chegar a se proclamar que Jesus é o Senhor será liberto de todo tipo de alienação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.